Olá, seja bem-vindo ao episódio que vai falar sobre obras de infraestrutura e o papel dos seguros. Bom, para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o Luiz Felipe Pelon, que é CEO Partner da Pelon e Associados Advocacia. Obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui participando com vocês desse debate interessantíssimo e importantíssimo para o Brasil. E para a gente começar aqui a nossa conversa, quando a gente fala de grandes obras de infraestrutura, por que é tão importante ter esse contrato assim, de seguro bem estruturado, né? É importante, preliminarmente, é dizer que houve uma mudança significativa na legislação brasileira. Hoje em dia, a lei de licitações foi modificada e foi introduzido um sistema em que você tem, especialmente se estamos falando de obras públicas, né, em geral, sim, você tem um patamar que abaixo de 30% e um de 30% que faz diferença. Até 30% o seguro regulado de acordo com uma forma tradicional. Sim. E quando você tem um patamar de 30% de cobertura em obras acima de 200 milhões, há a seguradora deve optar se ela irá pagar a indenização ou se ela irá assumir e administrar a obra. Esse aspecto é uma grande expectativa do governo de que, havendo um sinistro, as seguradoras assumam a substituição daquela empresa que, enfim, não foi bem por uma outra e ajudem pelo menos a tocar a obra daí para diante. Então, a estruturação do contrato, e aí nós vamos falar mais amplamente não só de obras públicas como também de obras particulares, é importantíssima para dar ao dono da obra uma garantia de que se algo acontecer, a seguradora estará ali para ajudar justamente a fazer o quê? A prosseguir com aquela obra. O pior mundo é quando essas obras são paralisadas. Sim. Então, aqui haja uma substituição o mais rápida possível daquela empresa construtora que irá seguir tocando o negócio. Agora, a gente falando das obras, né? Quais são o tipo de seguro mais comum assim que tem nessas grandes obras e o que normalmente ele cobre? Essas obras são, em princípio, construções. Então, nós estamos falando de riscos de engenharia, né? São riscos operacionais de engenharia que visam justamente atender a toda a parte construtiva e tudo aquilo que gira ao redor da construção. Nós estamos falando de responsabilidade civil, nós estamos falando de maquinários e tudo mais, e a própria legislação permite, inclusive, algumas contratações extraordinárias, até sob aspectos trabalhistas. Então, é isso de que se trata nesse momento. E, assim, a gente está falando aqui de grandes projetos, né? Você falou aí quantas coisas que envolvem, né? Em se tratando de grandes projetos, quais os aspectos mais críticos assim que você pode citar? Pois o aspecto mais crítico é, de fato, a retomada da obra, certo? Então, é o risco da construção em si, né? Que ela, enfim, que o grande objetivo de uma obra, especialmente uma obra pública, é que aquilo ali tem uma finalidade que vai atender à infraestrutura do país, certo? Sim, sim. Então é importante que essas obras sejam concluídas. Nós temos inúmeras obras no Brasil paralisadas em função justamente desses problemas em que o construtor contratado não conseguiu tocar a obra por uma série de razões e não havia uma infraestrutura preparada para que a obra fosse retomada. Então é importante você ter uma boa estruturação do seguro para que você tenha não só cobertura sobre o risco, mas que, uma vez ocorrido um sinistro, essa obra seja retomada com o auxílio do segurador, enfim, que a coisa prossiga. Todo mundo conhece, já passou por alguma obra parada, né? Em grandes cidades. Tem mais de 200 mil obras paradas no Brasil. Agora, a gente estava até comentando aqui anteriormente, né, sobre a questão do gerenciamento de reivindicações. Né? Ele, acredito que seja essencial numa situação de sinistro. E aí, como é que as partes devem agir para que isso seja esse processo seja feito adequadamente? Esse é hoje o grande desafio que se apresenta ao mercado, não só as empresas contratantes, como principalmente as seguradoras. Porque, especialmente nesse seguro dos 30% em obras de 200 milhões, isso é uma mudança de paradigma de como o mercado até hoje trabalhou. Verdade. Até hoje o mercado sempre cuidou de um sinistro, acompanhou um sinistro e, enfim, pagou a indenização e vida que segue. Só que agora não.
Dentro desse novo contexto, uma vez que sejam contratados esse tipo de obra, repetindo, sim, 30% de cobertura em obras acima de 200 milhões, a participação do segurador ela é decisiva. Tanto que, a meu ver, o segurador não vai mais acompanhar a sinistra, ele vai acompanhar o contrato. Então você vai ter, desde o início, que fazer um acompanhamento de desenrolar do cronograma físico-financeiro da obra, você vai ter que acompanhar aquilo, se está tudo certo, a questão até, eventualmente, de qualidade, de fornecimento de materiais. Então, tudo isso terá que ser acompanhado pela seguradora dentro de um contexto, por exemplo, de um custo que ela desconhecia. Então, isso vai impactar o prêmio de seguro, isso vai impactar a própria organização da seguradora, que ou ela cria um departamento para cuidar disso, ou ela contrata um birro fora para fazer isso, é um custo extra que nunca aconteceu. Há uma curva de aprendizado aí também, como nós vamos fazer, qual é o escopo que a seguradora pretende analisar durante a vigência desse contrato para acompanhar a obra, saber se ela está se desenrolando conforme planejado, para poder intervir em etapas preliminares e evitar que um sinistro aconteça. E uma vez que o sinistro aconteceu, ela vai ter que decidir qual a opção que ela vai tomar. Se ela vai fazer aquela indenização prevista no contrato integral, ou se ela vai assumir a obra e aí então passar a administrar aquela situação, pagando como sinistro a diferença do orçamento original para o novo orçamento que o novo prestador cobrará. É importante que as pessoas entendam que o sinistro da seguradora, nesses casos, será justamente a diferença de orçamento, as despesas de manutenção de uma obra parada, e não se estende às prestações futuras que o contratante da obra continua obrigado a pagar para o seu prosseguimento. Isso é uma obrigação dele. A seguradora tem que justamente tomar as medidas necessárias para que o negócio volte a funcionar, a obra volte a andar, e ela então sai da coisa, passa a ser a relação direta do contratante com o novo construtor, e ela vai retomar o processo, fazer uma nova apólice, passar a acompanhar aquilo, a coisa retoma então. Então é uma coisa de grande complexidade e há muita expectativa de como isso vai se enrolar e especialmente qual será o prêmio que será cobrado para um tipo de atividade dessa natureza. É verdade. Agora, pode ser esse acompanhamento aí desde o início, pode ser até que, como é que posso dizer, melhore de repente a qualidade até da obra, né? Evite chegar a esse ponto de ter um sinistro. Com certeza, não só do ritmo da obra, para que ela, enfim, chegue ao seu final no tempo previsto, mas também você vai ter impactos até na própria qualidade da obra, entendeu? Então, evidentemente, isso é um sistema vencedor. Isso, enfim, existe em outros países, foi copiado claramente dos Estados Unidos, mas isso é um sistema vencedor. A questão é que é muito novo, não sabemos ainda como trabalhar e, principalmente, não sabemos quanto isso irá custar. Saber se vai ser viável, né? Exatamente, viável economicamente. Tá certo, Luiz. Obrigado muito pela sua participação, trazer essas informações importantes para quem está acompanhando a gente. Espero aí, quem sabe, conversar com você numa próxima oportunidade. Obrigado, viu? Estamos aqui à disposição. Um grande abraço a vocês todos. Tá Boa certo. sorte. Obrigado. E eu lembro você para curtir o canal da CNSEG aqui no YouTube, né? O canal da CNSEG, e também compartilhar essa entrevista. Obrigado e até a próxima.